Olá, eu sou o Prefeito Viváqua. Durante 8 anos eu comandei o podcast da Cidade Gamer, mas a chegada do meu filho Antônio e o novo emprego me obrigaram a parar. Mas eu não consigo ficar muito longe e não consigo ficar sem gravar. Eis que surge o Pause pro Café, o podcast gravado na minha pausa de café para você ouvir no seu coffee break. Então me empresta uns minutinhos do seu dia que eu quero conversar de games com você. Uma das minhas partes favoritas de um jogo difícil é chegar numa zona de conforto, de habilidade e do nível do personagem, onde tudo parece fácil, como, cochilar num domingo fresco. Você sabe do que eu tô falando, quando faltam 10 níveis pro seu personagem estar no máximo e você volta algumas missões pra conseguir, 3 estrelas, rank S, ou garimpar troféu, conquista, item pra farmar armadura, etc. É meio que vira como um balé pros leigos, né? Uma criança assistindo acha que você é o mestre dos games. Pro seu tio você é o menino bom de game, né? Você é aquele cara. Mas a gente conquistou isso, né? A gente chegou lá, passamos por muitas coisas, jogos, desafios e injustiças. É a vida também. Mas estar nesse nível não necessariamente quer dizer que o jogo é bom. Excelente, vale comprar a versão remastered da geração seguinte, ou platinar para se exibir para seus amiguinhos da PSN, ou postar no Instagram o seu score na Xbox Live. Tem uma zona de conforto que nulifica toda e qualquer capacidade de apreciação dos menores detalhes de um jogo. Eu digo isso porque é só colocar o selo Dynasty Warriors de alguma coisa que eu já checo minha conta bancária para comprar. E se o tema for do meu interesse, pego no lançamento. Seja Dragon Quest, One Piece, Gundam, ou até mesmo aquela versão do Kamen Rider, do Kamen Rider, do Musou. Esse último eu preciso descobrir como é que eu jogo. Será que tem texto em inglês ou o japonês não atrapalha muito? Vou ter que comprar um cartão japonês da PSN. Bom, eu usei o Dynasty Warriors como exemplo porque ele é um jogo pro qual eu tô sempre disposto a voltar. Ele é bom pra mim. Ele me acalma. Se eu tiver pego tudo nesse jogo, eu posso ir platinar ele ouvindo um podcast como trilha e não vou ver o tempo passar. Eu já fiz maratona de muito podcast que eu gosto, jogando jogos do estilo Musou. Musou e Dynasty Warriors é a mesma coisa, tá, gente? Mas pra chegar nessa área macia e fofinha da jogatina, onde estou confortável e só levanto pra fazer xixi mesmo, eu passei por muita coisa. Eu filtrei tudo, mas eu acho que o meu filtro, assim como o de vocês também, ele pode ser tendencioso. Afinal de contas, poucos aqui estão dispostos a matar milhares de inimigos numa repetição de botões ou, jogar um Metroidvania novo por mês. Mas quem sabe eu possa descobrir o que faz um bom jogo. Vocês vêm comigo? No nosso segundo podcast do Pause pro Café, eu queria trazer uma discussão à tona. O que faz um bom jogo? Eu vou tentar, da melhor maneira que eu conseguir, dividir em tópicos para melhor compreender esse tema. Eu espero que no final do programa eu tenha levantado mais perguntas do que respostas, já que o conceito de bom ele é bem relativo. É isso que a gente tem que compreender. Que mais importante que entender o que realmente faz um bom jogo é a discussão que podemos ter sobre esse assunto. E que alguns dos tópicos vão falar diretamente com vocês e outros vão beirar o absurdo. Afinal de contas, gosto é que nem uma parte íntima do nosso corpo. Vamos pro primeiro bloco que eu tentei segmentar para tentar compreender um pouco melhor. Existe um site que se chama Metacritic. Ele reúne notas de veículos relevantes. Ele faz uma soma e publica a média geral, mas também faz o mesmo com as notas dos jogadores, deixando elas bem separadas e distintas. Você entra e você vê as notas que são de veículos e que são de jogadores. Ele já foi o pivô de várias polêmicas de jogos, trazendo notas medianas para jogos que influenciadores e seus públicos discordam, tornando a comunidade do site um lugar tóxico e quase fechado para debates.
O que eu quero dizer é, às vezes um influenciador pode ser pago por uma marca para dizer que o jogo é bom. Os fãs vão lá e dizem que o jogo é bom, às vezes até sem ter comprado o jogo. E quando a imprensa especializada, vamos botar entre aspas, ou a imprensa gamer, que é especializada, faz a resenha, descobre que o jogo não é tão bom assim e fica essa disparidade. As notas avaliam quesitos técnicos como jogabilidade, história, som, gráficos, diversão, curva de aprendizado, dentre outros. Vamos tentar entender algum desses pontos. A jogabilidade. Aqui nós temos os elementos presentes que são os de mais fácil identificação. Fazem parte desse quesito detalhes como, sei lá, a derrapada do Mario no Mario 1. Vocês lembram? Quando você segura o botão de correr e vira pro outro lado, o Mario dá uma derrapadinha. E às vezes, se você calcular bem, você evita morrer e adapta isso. Ou o próprio adaptar toda a jogabilidade de todos os Marios em 2D pro 3D desde o 64, do Sunshine, Mario Galaxy e o Odyssey. E o Galaxy soma a tudo isso a gravidade para modificar essa mecânica. Também pode ser a diferença entre jogos de corrida, como os jogos da série Forza e o Forza Horizon, que são da mesma bandeira, vamos dizer assim, mas jogos com jogabilidade distinta. O fator diversão, muitas vezes, é de como um jogo de um gênero conhecido inova ou se utiliza de alguns conceitos. O Sonic pegou os jogos padrões da indústria de plataforma, somou velocidade e exploração. Pode ser a diferença entre mecânicas de FPS como o Bulletstorm, que parecia mais um tiroteio arcade que vai estar voltando agora no Rage 2, que acrescenta elementos fora do comum na jogabilidade, o jeito como eliminamos inimigos, por exemplo. Ou o próprio BioShock, que nos seus 2 jogos de maior destaque, o 1 e o Infinite, trouxeram a narrativa, a ambientação e novos elementos de jogabilidade, com poderes, classes e o classes que eu digo dos inimigos, que não tem classe, tem os Big Daddies, vocês entenderam, né? E mudou o conceito de só mais um joguinho de tiro. E a curva de aprendizado. Esse abrange tudo. Se dosado de uma maneira planejada, ele pode ser a arma definitiva para um bom jogo. É como você começa batendo inimigos em Kingdom Hearts, com cada evolução você vai acrescentando combos novos. No começo você pega uma madeira e bate nos inimigos, e no final você tá combando magias e o Donald gritando e o Rei Leão aparecendo, o Simba e tudo mais. É a base de jogos como Devil May Cry e Bayonetta, onde você começa tentando encaixar os combos e no final parece que você está fazendo malabarismo com armas e pistolas para deixar o Cirque du Soleil com inveja. Ou pode ser a sua árvore de talentos do Borderlands, World of Warcraft ou até mesmo do Assassin's Creed Odyssey, que conseguiu, com a curva de aprendizado e inovação, mudar o jeito que a franquia toda era vista. Outros tópicos de tanta importância quanto esses citados vêm do gráfico e som, que somam ao fator imersão. Lembrando que gráficos não necessariamente remetem ao fotorrealismo, parecer uma imagem real ou bons gráficos, e sim como o aspecto visual contribuiu para a qualidade do jogo, na nossa opinião. É por isso que Uncharted, Forza, Zelda Breath of the Wild, Warhammer, Braid, Limbo e Stardew Valley são jogos primorosos e imersivos, por conta de como eles usam o visual e o som para contar suas histórias. Agora, vamos combinar isso tudo com uma curva de aprendizado. Fazendas que só tinham milho no começo do Stardew Valley viram verdadeiras entidades de alimentos automatizadas e lindamente organizadas. Ou a primeira vez que você se depara com um guardião do Zelda Breath of the Wild. E no final do jogo você está caçando cada um deles, porque você agora está praticamente invencível, ou sabe jogar o jogo e sabe sobreviver a esse desafio. Essa curva pode facilmente se tornar uma curva de satisfação se os outros elementos do jogo forem bem alinhados. Isso vale até para jogos com mecânicas simples, mas que evoluem de como ela é utilizada. Um exemplo bom para isso é o Braid, que nas primeiras fases só parece um joguinho de plataforma que você volta no tempo. Ou o Runner, que você começa só pulando, é o Beat Trip Runner, tá, gente? Que você começa pulando, abaixando nas fases finais, você parece um ninja que está compondo a trilha sonora eletrônica mais épica de todos os tempos.
mas você continua, se prestar atenção, fazendo as ações lá do começo da primeira fase. A parte técnica permite limar aspectos que a gente antes tolerava em outras épocas, como uma movimentação ruim, mecânicas de combate sem evolução, ou até mesmo uma linha de dificuldade não muito balanceada, onde o jogo passa de fácil para impossível em, sei lá, algumas horinhas de jogo. Mas a gente tem um outro aspecto que pode limitar a nossa visão da qualidade de um jogo, ainda mais se ele não foi rejogado recentemente. A nostalgia do momento. Temos sérias opiniões sobre jogos com base em como eles fizeram a gente se sentir. Os videogames, eles parecem muito com livros, com seu poder imersivo, seja através de uma boa narrativa, gráficos espetaculares, jogabilidade redonda, música marcante, ou às vezes só um desses elementos está lá presente. Mas, diferente dos livros, você está no comando absoluto. Tá, não tão absoluto, dentro de uma série de regras, senão não teria o nome de jogo. Eu vou listar alguns games e explicar a nostalgia de momento que eu senti. Espero que se identifiquem com alguma coisa dessas histórias ou que dê contexto para as histórias de vocês, para vocês conseguirem entender o que eu quero dizer aqui e identificar no que passou na vida gamer de vocês. Eu espero que vocês entendam como eu senti esse momento e, é lógico, usando a hashtag CidadeGamer ou mandando e-mail pra gente ou mandando áudio, você também pode ajudar. Por exemplo, com Bionic Commando. Esse foi um dos jogos que o meu irmão deu junto com o meu Nintendinho. Ele era tão diferente de tudo que eu já tinha visto e com a mecânica de se pendurar em alguns momentos, eu jurava pra mim que eu era o Homem-Aranha. Porque até então eu não sabia quem era Bionic Commando, quem era aquele cara, então pra mim, sei lá, eu era o Homem-Aranha sem uniforme. Hoje, por exemplo, eu sei que ele é um jogo com mecânicas de precisão, que são quase impossíveis de se dominar quando se é, sei lá, uma criança de 5, 6 anos de idade. Eu tô falando lá da época do Nintendinho. Mas pra mim, era um ótimo jogo. Ele tinha de tudo um pouco. Mas eu sei que não é verdade. Continuando no Nintendinho, Tartarugas Ninja 1 e 2. Pra mim, esses jogos eram perfeitos. Como é que poderia ser qualquer coisa menos que perfeito? Eram as Tartarugas Ninja. No primeiro, você andava pela cidade no furgão das tartarugas. Podia jogar com qualquer uma das 4. Michelangelo, Donatello, Leonardo, Rafael. Mas o jogo estava longe de funcionar bem. As tartarugas eram desbalanceadas, as fases difíceis e a coisa mais ninja que você fazia era o pulo que era alto e dava pirueta. Mas aí chegou o Tartarugas Ninja 2, o jogo de arcade na minha casa. Eu podia ter um fliperama, aquela caixinha cinza no Nintendinho. Ou o Phantom System preto virou um fliperama. Era incrível. Perfeito. Igualzinho. Não era. Era um jogo ok, que apelava pra tudo que queríamos. Uma versão de fliperama, um jogo que não fosse quebrado como o primeiro e poder jogar com seu amigo. Só isso já bastava pra gente. A gente queria bem pouco nessa época. No final das contas, bom mesmo era o Tartarugas Ninja 3, que eu acho que era Manhattan Project, que não se preocupava em seguir fliperama, ou desenho, ou ser o primeiro jogo. Ele era um beat'em up bom e honesto, até hoje. Se você tiver uma chance de jogar, vai fundo. A trilha sonora dele me marca até hoje. O Pilotwings. Esse é um daqueles jogos impensáveis na geração anterior. Imagina só, um jogo onde você vai crescendo em uma escola de aviação, ou sei lá, de coisas que voam. Porque tem paraquedas a escola de aviação, mochila de foguete não existe. Então tá, numa escola de coisas que voam. Isso era o Pilotwings. Ele é um jogo relaxante e tenso ao mesmo tempo, seguindo uma série de regras dentro da própria aviação e dos desafios do jogo. A parte tensa era que quando você errava, sirenes e alertas apitavam, e a parte relaxante era, poxa, voar. Mas esse é um daqueles casos que eu tenho um amor infinito no coração, mas que cada vez renovada, seja na versão do 64 ou a versão do 3DS. Cada versão melhor que a anterior mostra que a jogabilidade do primeiro Pilotwings, pelo qual eu tenho um amor muito grande, muito ligado à nostalgia do momento. Jogá-lo sem me projetar na época que eu joguei a primeira vez é ter uma péssima experiência. O oposto ocorre com o primeiro jogo do Super Nintendo, o Super Mario World.
ele continua preciso e eficaz. É praticamente uma referência para qualquer plataforma, seja ele moderno ou ele retrô. Moderno que eu digo com visuais modernos, mas vocês entenderam. Mario 1 é referência para todo mundo. Ele é tecnicamente e nostalgicamente perfeito. Agora eu vou ferir alguns orgulhos, mas se não fosse para fazer você, sei lá, franzir a testa e perguntar o prefeito tá doido, eu não tinha nem voltado a gravar podcast. Vamos falar de Top Gear. Esse seria disparado um dos maiores exemplos de jogos que sofrem pelo efeito nostalgia. Entusiastas de fóruns de jogos de corrida não entendem o fanatismo que o brasileiro tem por esse jogo. Ele não é um jogo fantástico lá fora, ele é um jogo medíocre. No sentido literal da palavra, ele é um jogo na média, sem sequer um elemento para diferenciá-lo, além da trilha sonora que é foda pra caralho. É de longe um jogo que marcou pela presença. Eu lembro que uma vez um camelô disse que Top Gear foi uma desova de jogos que não venderam em outros países, e como as locadoras estavam bombando no Brasil, mandaram tudo pra cá. E assim foi. Os donos às vezes compravam lotes de fita, sabendo que iam vir várias cópias de jogos bem disputados, e nelas vinham os Top Gears. Como dava pra jogar de 2, era joguinho de corrida, muita gente jogava, e em 1 hora você não chega a lugar nenhum no jogo. Mas se você gosta de Top Gear, você não está errado. Eu só estou falando que existem esses pontos técnicos. E o Blackthorn? Esse é, cara, sem dúvida, é um dos maiores exemplos de todos dessa lista. Blackthorn é tudo que os anos 90 pode ser. Um herói cabeludo, com uma escopeta, matando criaturas abomináveis que querem te prender, ou sei lá, impedir você de fugir de algum lugar. De qualquer forma, você tem que matar todo mundo com uma escopeta num clima sombrio, como um clipe de heavy metal. Após quando eu mencionei o nome, quem jogou o Blackthorn lembrou e sorriu. Era o mais maneiro jogo da época, assim, com sinal de heavy metal. Eu falando de que eu tô fazendo o sinalzinho de heavy metal. O problema é, esse é o resumo do jogo todo. Ele tem jogabilidade, movimentação travada, um enredo fraco ou inexistente praticamente, e nada vai te fazer revisitar o jogo. Ele marcou por ser um jogo com cara de quadrinho independente dos anos 90. Fora isso, ele não tinha muito. Tá, ele era diferente de tudo que a gente tinha no Super Nintendo e no Mega Drive. Mas ainda assim, ele não se destacava por causa disso. Ele se destacava por causa dos visuais e de tudo que a gente consumia na cultura pop da época. Agora vem o World of Warcraft. Assim como Blackthorn, World of Warcraft é um jogo da Blizzard, mas diferente do nosso metaleiro de escopeta, esse jogo vai além. O vasto mundo de Warcraft pode ser assustador, encantador e mágico, mas hoje ele é mais completo. Você pode viver uma vida lá. Você é só um comerciante da casa de leilões que faz missão para pegar item para vender na casa de leilão, ou um treinador Pokémon com seus pets. Eu, quando voltei a jogar, eu ia só nas áreas capturar pets, fazia raids para conseguir os pets raros, era isso que eu fazia. Ou você pode fazer um guerreiro, ou fazer como eu e criar o máximo de personagens possíveis para entender o lore e as origens, porque eu tinha ficado muito tempo sem jogar. Então eu queria saber o que era cada raça e por aí vai. Era incrível porque eu podia ver a direção de arte de cada cidadela, de cada cidade, de cada raça e por aí vai. Ou você pode ser como uma galera que achou que é muito complicado viver nesse mundo virtual e que jogava em servidores piratas a versão original. Esse público é tão grande que a Blizzard oficializou esse desejo com o World of Warcraft Vanilla, que assim como a baunilha, o básico dos sorvetes, consiste no WoW básico, sem muita complicação. O primeiro pacote só. São as quests, a raid como era antes. Não tem todas as raças, o lore não está expandido. A nostalgia do momento não é um defeito. É claramente uma ligação que a gente criou com o modo com o qual algum jogo se comunicou conosco. Eu que joguei muito videogame na década de 90, eu posso falar da emoção de encontrar um fliperama novo, por exemplo. Ou de ter um lançamento fresquinho nas locadoras, ou o sentimento de comprar uma revista do CD-ROM e descobrir lá dentro um jogo que eu não pensava gostar. Ou, quem sabe, descobrir
uma locadora perto de casa com Street Fighter 2 para jogar. Mas com acesso a coletâneas e emuladores, ficou nítido que muito do que gostávamos não passaria na nossa seleção gamer de hoje. Seja porque talvez o nosso gosto foi lapidado pelas mesmas empresas que nos mostraram cada jogo que na época foi a melhor versão do jogo. Ora, a gente sabe o quanto Super Mario Odyssey é incrível. Mesmo você não gostando da Nintendo, você sabe o peso que ele tem como um jogo de plataforma conciso. E ele muitas vezes é milhares de vezes melhor do que o Mario 64. Mas ele é incapaz de tirar a qualidade do Mario 64 como um bom jogo. Ele não anula. Ele não foi uma versão melhorada que tirou toda a validade de antigamente. Senão a gente não tava tendo remake de Ocarina of Time, mesmo sabendo que Breath of the Wild é um jogo maior, um jogo mais tecnicamente aprimorado e por aí vai. Não adianta. Você pode botar um chapéu com olhos cheios de vida que a nostalgia do momento vai fazer você lembrar da primeira vez que você viu o Mario saindo de dentro de um cano, na frente do castelo 3D, porque a Princesa Peach chamou ele pra comer. Eu acho que era bolo ou torta, tá? Seus mentes sujos. Concluindo, é impossível se aproximar demais sem nublar a visão com todos os pixels. Ou, se você se afastar muito, mal vai conseguir ver os game cards do Switch. Eles são pequenininhos. Mas, se a gente quiser compreender o que dá a qualidade de bom a um jogo, a melhor maneira é enriquecer o diálogo, na minha opinião. Foi o que a gente tenta fazer a cada arquivo de MP3 que colocamos no nosso feed. É o que sempre moveu a Cidade Gamer como produtora de conteúdo. E mais importante, é o que o Pause pro Café quer fazer com vocês ouvintes. Dentre tudo que foi dito aqui, o que mais ressoa com você? O que mais te ajuda a identificar um bom jogo? E o que ficou de fora? Você pode ajudar usando a hashtag Cidade Gamer no Twitter ou mandando áudio para o usuário @Vivacqua no Telegram. Ou, se preferir, mandar uma mensagem na nossa fanpage ou Instagram. Eu não sei se eu consigo pegar o áudio do Instagram ou da fanpage, mas no Telegram é garantido, tá? Qualquer coisa é só procurar no Facebook Cidade Gamer que você vai achar a gente. Este é o Pause pro Café, o podcast que você consegue ouvir na sua pausa do café e eu consigo gravar na minha. Essa conversa não pode acabar. Use a hashtag Cidade Gamer no Twitter e dê a sua opinião. Eu sou o Prefeito Vivacqua e um abraço pixelado para vocês.